Olá pessoal, aqui estamos nós com o nosso primeiro Bom Dia Bob Dylan de 2026. Primeiro de tudo, um feliz 2026 para todos nós, que a gente comece o ano bem, termine o ano bem e eu vou começar aqui mostrando o presente de Natal que eu ganhei da minha filha querida. Olha que maravilha de caneca na minha cor preferida. Aqui nós temos de um lado da caneca uma foto de nós dois. E o que será que tem do outro lado? Atenção, atenção! Tá aqui uma referência ao nosso programa, ao nosso vídeo. Olha que legal! Aqui nós estamos aqui com uma coletânea de discos aqui do Bob Dylan, uma referência aqui ao vídeo que a gente falou do Pat Garrett e Billy the Kid. Minha filha querida, eu adorei esse presente, muitíssimo obrigado. Muito bem, e o que nós vamos falar de hoje? Nós vamos falar hoje do, de uma música chamada Lay Lady Lay, que está nesse álbum aqui, Nashville Skyline, onde o Bob Dylan está mais caipira do que isso, impossível, né? Então esse álbum aqui foi gravado em fevereiro de 69, lançado em abril de 69, 10 músicas, apenas 27 minutos, acredito que seja, salvo engano, é o mais curto da carreira de Dylan. Mas é um álbum com belíssimas músicas, né? Ótimas músicas, mas cheio de controvérsia, que eu vou falar já já. Então o Dylan, em plena carreira, estava no auge daquela gritaria dele de não querer ser porta-voz de ninguém, de não ser porta-voz de geração nenhuma, de não ser representante de ninguém. E definiu esse disco como um conjunto de músicas fáceis de entender e sem muitas palavras para lembrar. E esse álbum foi o primeiro colocado no Reino Unido e o terceiro nos Estados Unidos. Ele ampliou bastante, expandiu bastante o público da música country e influenciou muitos artistas, como por exemplo a banda Eagles, né? É notório que esse disco influenciou a banda Eagles. E é um álbum country, né? Daí vem a controvérsia. Lembrando que a gente está no contexto de 68, 69, anos turbulentos, né? E os fãs queriam obstinadamente, queriam um álbum engajado. E o que aparece? O Dylan aparece com um álbum com músicas adocicadas, com até uma música de amor explícito, como é o caso de Lay Lady Lay. Então isso acabou angariando um sentimento de hostilidade, tanto de fãs como da crítica, porque queriam um álbum engajado. E aparece o Dylan com esse álbum suave, fofinho, né? Então isso causou uma certa controvérsia na época. Agora, com relação à música especificamente, a Lay Lady Lay, que eu escolhi a dedo para hoje, porque é uma música central na carreira de Dylan, é uma música que muita gente no Brasil conhece, né? Uma das músicas mais conhecidas uma música figurinha carimbada em qualquer coletânea aí que a gente faça de Bob Dylan. E então a Lay Lady Lay foi composta para ser o tema do filme Midnight Cowboy, que no Brasil ganhou o título de Perdidos na Noite, com o Jon Voight, né? Mas o Dylan perdeu o prazo para entregar essa música, os produtores do filme se viram obrigados a escolher uma outra música e daí eles colocaram como tema central do filme, como a música tema do filme, a Everybody's Talking, que muita gente deve conhecer, né? Depois disso, o Dylan então ofereceu a música para o Everly Brothers, que recusaram, azar deles que recusaram, né? Que a música estourou e diante dessas duas recusas do filme, que ele perdeu o prazo, e dos Everly Brothers, o Dylan acabou ele mesmo lançando a música Lay Lady Lay no Nashville Skyline. A música em si, vejam só, não estou me referindo mais ao álbum, que teve aquela controvérsia toda, aquela frustração pelo não engajamento, etc, etc. A música em si, ela causou muito boa impressão, ela deixou os fãs e a crítica muito bem impressionados. Nesse sentido, o Lenny Kravitz conta que ele era garotinho,
10, 12 anos e ele se apaixonou por essa música, ele gamou por essa música, né? Quando ele era menininho ainda, criança ainda. Então, mas não só ao Lenny Kravitz e a vários fãs, mas aos diretores da Columbia, essa música deixou todos absolutamente convencidos de que ela tinha que ser lançada como single. O que são os singles? São os nossos compactos aqui no Brasil, né? A gente chamava de compactos. Compacto simples, quando tinha uma musiquinha só de cada lado, compacto duplo, quando tinha duas. E eles estavam então convencidos de que essa música lançada como single seria um hit absoluto e o Dylan não queria de jeito nenhum e tentou demovê-los da ideia, mas eles foram teimosos, insistiram, lançaram e sorte do Dylan, porque esse compacto, esse single, vendeu feito água e foi o quinto colocado no Reino Unido, sétimo, o single. Quinto no Reino Unido, sétimo nos Estados Unidos e foi o maior sucesso em single de toda a carreira do Dylan, né? Bom, essa música então ela tem uma outra coisa bastante incomum, considerando toda a obra de Dylan, é que a melodia veio antes da letra. O Dylan tinha na cabeça o lá 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 e daí ele assim, lara lá lá, virou lei, lei de lei. Daí ele foi acrescentando versos. Inclusive, a música eu considero bastante sensual, né? Porque é lei, lei de lei, deite-se, minha senhora, minha lady, deite-se, estenda seu corpo na minha grande cama de bronze. É uma música bastante sensual, a meu ver. Então, continuando. Então, ele tinha esse lara lá lá básico, foi enchendo as com versos e acabou virando aí a lei de lei. Esses versos aparentemente dedicados a Sarah, sua esposa na época. Isso em 69, como já falei. Só que lá pelos idos de 76, 77, o casal entrou numa crise conjugal, eles acabaram se divorciando, né? E consta que na época o Dylan nos shows ele acrescentou versos e eu não encontrei nenhuma versão gravada disso. Ele acrescentou versos onde essa música de amor de um homem para sua amada acabou se transformando em meramente uma música de sexo casual por conta desses versos acrescentados aí circunstancialmente pelo Bob Dylan, o que só vem referendar a informação de que de fato ele deve ter composto essa música pensando em Sarah. Bom, outra curiosidade, essa é sensacional. O baterista, na época das gravações lá, eles faziam tomadas e mais tomadas, e o baterista sempre insatisfeito com o resultado. Embora o resultado final, a palavra final fosse do Dylan, mas ele ouvia lá o baterista insatisfeito, tá, então vamos tentar melhorar isso aí. E não saía nada bom, o baterista sempre insatisfeito, até que o produtor, e aí nas minhas fontes bibliográficas eu não cheguei a nenhuma conclusão se o produtor disse isso a sério ou se disse isso debochadamente, que ele largasse a bateria, gente, bateria é um instrumento central, básico, elementar em qualquer gravação, não é? Aí que o produtor sugeriu que ele não usasse bateria, que usasse só bongô. Acabaram fazendo e deu muito certo. A gente percebe na gravação, percebe-se claramente que é um som de bongô ali em vez de bateria. O fato é que deu muito certo, né? Bom, eu apresento aqui, além da própria versão do Bob Dylan, na Nashville Skyline, eu trago a Duran Duran, a banda Duran Duran, que tem uma versão que eu acho maravilhosa de Lay Lady Lay. Angelique Kidjo, que é a versão que está naquele álbum da Anistia Internacional, de 70 anos da Anistia Internacional, que eu já mostrei aqui. Magnetic, que eu não conhecia. E tem um grupo de rock industrial chamado Ministry. O próprio nome rock industrial eu acho bastante inusitado. Mas, enfim, escutem para vocês verem o que essa banda Ministry, o que esses caras fizeram com Lay Lady Lay. Vale a pena dar uma conferida para vocês verem o que uma música se transforma. E no Brasil, e por isso ela deve ser muito familiar a muitos brasileiros, ela foi trilha sonora, fez parte da trilha sonora da novela Caminho das Índias. E eu deixo a versão aqui para vocês também com Dan Torres.
É isso, pessoal. Mais uma vez, um ótimo 2026 para todos nós e até semana que vem com mais um Bom Dia, Bob Dylan.